Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor aos irmãos. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 23 de abril, e vamos iniciar mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Que os irmãos possam estar aí conectados conosco, em volta da palavra do Senhor, né? Conectados com a palavra do Senhor, unidos e reunidos em volta da palavra do Senhor, para que o Senhor possa, através da palavra dele, estar nos abençoando, nos consolando, nos exortando e também nos edificando. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz para as nossas vidas. Então, que os irmãos possam aí estar compartilhando, acessando, e também vai lá no nosso no canal do YouTube e dá lá o seu like e divulga aí a nossa live, para que a palavra possa ser mais difundida, mais fazer o efeito de evangelismo. Muito bem, nós estamos continuando nesses cultos de quinta-feira de estudo, olhando para os salmos de romagem. O salmo de romagem é aqueles salmos que eram entoados pelos romeiros, que 3 vezes ao ano eles iam, pelo menos 3 vezes ao ano, eles saíam dos seus locais e iam adorar a Deus em Jerusalém. E esses salmos, ele na sequência, né, quem colocou eles nessa sequência, essa sequência era uma sequência então dos salmos cantados por esses romeiros que seguiam em direção a Jerusalém na oportunidade das festas. E essas festas eram 3 pelo menos, porque era a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. Nesses 3 momentos, o povo de Deus saíam das suas casas, dos seus aconchegos, da rotina do seu dia a dia, e iam adorar a Deus todos juntos em romaria em Jerusalém, no Monte Santo de Sião e no templo do Senhor. E esses salmos então eram salmos chamados também de salmos de romagem, ou salmo dos degraus, salmo das subidas, porque também como o templo estava situado em um monte, né, no Monte Sião, eles tinham que subir, por isso esse salmo também é conhecido como salmo de subidas. É o salmo que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, portanto são 15 salmos classificados como salmo de romagem. E alguns teólogos, né, inclusive o reverendo Aríval Dias Casimiro, ele é a favor dessa visão de que o salmo também tem uma subdivisão, e nós também estamos seguindo nessa ideia. Esses 15 salmos, ele tem uma subdivisão de 3 em 3, que é chamado de uma trilogia, onde o primeiro salmo da trilogia fala de aflição, fala de problema, fala de desespero, de perseguição. O segundo salmo da trilogia, em seguida, fala de esperança, de confiança no Senhor. E o terceiro e último salmo da trilogia fala das bênçãos, das alegrias que Deus concede ao seu povo. Então, ele é subdividido de 3 em 3, as 5 subdivisões. E nós já vimos a primeira trilogia, do 120 até o 122. E agora nós estamos no Salmo número 124, ou seja, o segundo salmo dessa segunda trilogia.
Primeiro salmo nós falamos da aflição do salmista, quando ele fala que a ti que habitas nos céus eleva os olhos. Aí ele diz que como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores, assim os nossos estão fitos no Senhor, o nosso Deus. Então aí ele pede por misericórdia, tem misericórdia de nós. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade. Então o salmista aqui estava passando por um momento de zombaria, um momento de escárnio, um momento em que o povo ao redor dele estavam escarnecendo deles, do povo de Deus. E aí o salmista faz esse salmo, esse cântico, que é uma solicitude pelo auxílio divino. E agora nós estamos, hoje nós vamos falar do Salmo 124. O Salmo 124 é o segundo da trilogia, como já dissemos, e ele vai falar da esperança, vai falar da confiança que o salmista deposita no Senhor. E o Salmo 124, portanto, o título dele é Deus, nosso protetor e libertador. Vamos ler esse salmo. Você que está aí me assistindo, leia junto comigo aqui, e vamos ler esse salmo e vamos expor, esclarecer alguns pontos nesse salmo. Diz assim, Salmo 124, Deus nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Primeiro versículo ele diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Feche os seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, diante da porção dessa tua palavra, ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de nós podermos estar, Senhor, estudando a tua palavra, vendo, Senhor, e Pai, vendo aquilo a mensagem que tu queres nos passar através dessa tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão que está aí nos assistindo. Deus, fala conosco através da tua palavra. Senhor, usa-nos, ó Deus, como um instrumento teu. E, Senhor, que maravilha que é, Pai, podermos, ó Pai, estar meditando, analisando, mas também não só isso, ó Deus, estar, Senhor, sendo transformado, aplicando, Pai, a tua palavra nas nossas vidas, na rotina do nosso dia a dia, nos momentos em que nós estamos passando. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra que fala com as nossas vidas, ó Deus. Nos abençoa nesta noite. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então este salmo, este salmo ele é outro salmo escrito por Davi. Nós sabemos que nesses salmos de romagem, pelo menos os salmos, 4 desses salmos estão intitulados para Davi. E esse salmo 124 é um deles.
nós já vimos o Salmo 122, que também é de Davi, de autoria de Davi, e o Salmo 124 também é de autoria de Davi. Então este salmo é outro salmo, escrito pelo rei Davi, mas nós não sabemos ao certo em que circunstância Davi compôs esse salmo. Nós não sabemos em que circunstância, qual foi a circunstância da vida de Davi pelo qual ele o escreveu. Uns dizem que foi quando ele estava fugindo do rei Saul, naquela ocasião em que o rei Saul estava perseguindo a Davi, sabendo que Davi era o ungido, o rei de Davi, e ele, para não perder o trono a Davi, começou a perseguir a Davi. E teve um momento lá em que Saul perseguiu a Davi furiosamente, ele estava furioso quando Davi. E nessa perseguição, quando Saul estava perseguindo a Davi, chegou um momento lá em que ele estava bem próximo de alcançar Davi. Ele estava quase alcançando a Davi, né, porque Davi estava de um lado do monte e ele estava do outro. E Davi não tinha mais para onde fugir. E ele ia dar a volta no monte e certamente ele e seus homens iriam alcançar Davi e destruí-lo. Então esse salmo talvez tenha sido escrito por Davi exatamente nesse momento, né? Quando ele diz aqui, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, pode ser, e a providência de Deus ali, a favor de Davi, fez com que quando Saul estava quase alcançando Davi, veio um mensageiro de Saul e falou assim: olha, as terras lá, rei, está sendo invadida pelos filisteus. E aí Saul teve que abortar esse projeto de pegar Davi, de alcançar Davi, e teve que voltar para Jerusalém, para a terra dele, e porque os filisteus tinham invadido, eles teve que voltar para defender a cidade contra os filisteus. Então foi uma providência de Deus para que Saul não alcançasse Davi e não destruísse Davi, porque com certeza o exército de Saul era muito maior do que os homens que estavam junto com Davi ali naquele lugar. Então foi um livramento muito grande que Deus deu a Davi. Então não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Davi usa aqui a primeira pessoa do plural, ao nosso lado. Tem também outra ocasião que Davi pode ter escrito também esse salmo. Foi quando o seu filho Absalão, ele deu um golpe de estado e tomou o trono do seu pai. Absalão intentou no coração dele, né, que ele iria substituir o pai. E aí, para isso, ele começou a engendrar um golpe de estado. Ele ficava na porta do templo, do palácio. Todas as pessoas que iam consultar a Davi, ele interferia nas pessoas, chamava as pessoas, e aí ele dava o conselho para a pessoa e evitava a pessoa de se aconselhar com Davi. E com isso ele foi amealhando, com isso ele foi ganhando as pessoas para si, ganhando algumas pessoas que o apoiavam. Então, com isso ele foi crescendo e chegou um dado momento em que ele aplicou um golpe de estado, ou seja, destituiu o pai do reinado e assumiu o reinado. E nesse momento, quando ele assumiu esse reinado, ele invadiu o palácio com seus homens. E Davi teve que fugir do palácio rapidamente. Aitofel, né, aconselhou, aí quando
Davi fugiu do palácio. Logo em seguida, Absalão tomou o palácio e sabia e viu que o pai tinha fugido e sabia que o pai devia estar por perto. Aí ele recebeu um conselho de um tal conselheiro lá chamado Aitofel. Isso aí está descrito lá em 2 Samuel 17, 1, 16. A questão lá da perseguição de Davi está lá em 1 Samuel 23, de 25 a 29. E agora esse episódio está descrito lá em 2 Samuel 17, 1, 16. Então, quando ele tomou o palácio, Absalão, o pai já tinha fugido, mas não devia estar muito longe. O pai estava fugindo, com poucas pessoas, com poucos adeptos, com poucos pessoas que o apoiavam. E aí veio um conselho de Aitofel, que aconselhou Absalão a perseguir o pai, Davi, até apanhá-lo. Aitofel chegou a Absalão e falou: Absalão, o teu pai não deve estar longe, deve estar por perto, vamos continuar perseguindo até nós alcançarmos ele. E com certeza, se ele tivesse seguido esse conselho de Aitofel, eles teriam fatalmente se encontrado com Davi, e Davi teria sido destruído pelo próprio filho e pelo povo que estava a favor do filho. Mas Deus usou um outro conselheiro, Uzai, que convenceu Absalão a não persegui-lo. Uzai chegou e falou assim: olha, Absalão, você conhece o teu pai, você sabe que o teu pai ele é impetuoso na guerra. Se você for persegui-lo e ele se sentir acuado, capaz de ele se levantar e vir contra você e retomar o trono aqui e acabar com esse levante teu. E aí Absalão, pensando bem, falou assim: o conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel. E Aitofel ficou tão decepcionado porque o rei não foi na sua conversa, que ele acabou se suicidando, né? E aí esta foi uma forma de Deus ter dado esse livramento a Davi. Então, esse salmo pode ter sido escrito nessa ocasião. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. E também tem uma outra possibilidade de que o salmo pode ter a possibilidade de Davi ter escrito esse salmo lembrando o povo de Israel da saída lá do Egito. Vocês lembram lá a história da saída do Egito, onde Deus mandou as pragas e por último mandou o livramento para o povo de Israel da morte dos primogênitos, que foi a última praga. E aí depois disso Faraó liberou o povo para saírem, e o povo rapidamente pegou o que tinha, muito rápido, né, na Páscoa, pegou, saiu e foi em direção à terra prometida. E aí logo depois o coração de Faraó se modificou e levantou-se uma ira de Faraó contra o povo de Deus, e Faraó pegou os seus carros, o seu exército e começou a perseguir o povo. E aí o povo foi indo, e a rapidez com que a perseguição de Faraó era, logo o Faraó iria alcançar o povo de Deus e iria destruí-lo. E Deus deu um livramento através de Moisés, porque quando eles chegaram no litoral, à beira do Mar Vermelho, eles não tinham mais para onde fugir. E com certeza eles iam ser apanhados por Faraó. E aí Deus deu um grande livramento, uma grande libertação para o seu povo, quando Moisés tocou com a vara no Mar Vermelho, e o mar se abriu e fez 2 muralhas de água, o que está descrito lá em Gênesis, e o povo passou aquele mar por terra seca. E quando o Faraó atingiu o mar, o povo já tinha atravessado ele, já estava do lado de lá em segurança, e as ondas vieram e submergiram Faraó. Então também pode ser
é outra possibilidade de Davi ter escrito esse salmo, lembrando o povo de Israel da saída do Egito, quando o faraó estava perseguindo-os e Deus abriu o mar vermelho, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Com certeza, a fúria de Faraó ia engoli-los vivos. Então, esse salmo ele pode ser dividido em 3 tópicos, que nós vamos falar aqui bem rapidamente. O primeiro tópico, que vai do versículo 1 ao versículo 5, é o reconhecimento de que Deus é protetor e libertador do seu povo, do versículo 1 ao 5. O segundo, que abrange o versículo 6 e 7, é um louvor pela libertação, tanto que ele começa com uma palavra, né? Bendito o Senhor. Então é um louvor que o salmista faz pela libertação que Deus concedeu a ele e ao povo. E o último tópico aqui está no versículo 8, onde o salmista declara a soberania de Deus na libertação, que ele remete ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Aliás, essa expressão ela é usada em outros salmos pelo rei Davi. Então, podemos dividir os salmos, então, nessas três abordagens. Do 1 ao 5, o reconhecimento de que Deus é o grande protetor deles. O versículo 6 e 7, um louvor pela libertação do seu povo. E o versículo 8, a declaração da soberania de Deus. Os versículos 1 e 2 aqui, o salmista repete os termos: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Tanto o versículo 1 como o versículo 2 começa com essa expressão: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Isso aqui, irmãos, nos relata, como isso aqui é um cântico, né? Era um cântico entoado pelo povo de Deus, entoado por Davi e pelo povo de Deus. Entende-se que o salmista relata aqui que a primeira frase, o salmista fala, e a segunda, a repetição, é como se fosse uma forma responsiva. O salmista fala e o povo responde com a mesma frase, e o povo repete. E interessante que no final do versículo 1 aqui, quando diz Israel que o diga, no original hebraico aqui ainda tem uma partícula aqui no hebraico que dá a ideia de urgência. Então é como se fosse traduzir literalmente, dá a ideia aqui do salmista. Ele diz aqui, olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga agora. Dá aqui uma ideia de urgência. Olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o declare agora. Então dá essa ideia de urgência. O versículo 3, ele declara então que descreve a fúria do inimigo. Olha o versículo 3, o que o salmista Davi fala: e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Imagine, irmãos, a ira pela qual o povo de Deus estava sendo perseguido por Faraó do Egito. A ira pela qual os povos inimigos do povo de Deus, o povo filisteu, o povo babilônio, o povo assírio, todos aqueles povos que se levantavam contra o povo de Deus, que fúria que eles tinham. Aliás, o povo assírio, eles eram conhecidos por causa da sua fúria quando eles atacavam os inimigos.
E aqui a ideia que o salmista nos traz é exatamente essa fúria. Eles teriam nos engolido vivos. Eles não matariam, não. Eles nos alcançariam e nos acabavam conosco vivos. É essa a ideia que o salmista está dando aqui. A fúria do inimigo. E aí ele continua, né? As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Então no versículo 4 aqui, ele primeiro fala de uma figura de que eles teriam engolido vivos, seriam engolidos vivos. Depois, quando a sua ira se acendeu, ou seja, dando ideia aqui de algo acesa, como se fosse uma fornalha, sabe? A ira mesmo, aquele fogo, aquela ira sendo alimentada pelo inimigo do povo de Deus. Sabe? Quando as pessoas vão alimentando aquela revolta, aquela ira contra você, e todos os argumentos que vêm para esses inimigos são argumentos pelos quais aumenta ainda mais a fúria contra aquele objeto da ira daquele povo. Então, quando ele usa essas duas figuras, eles usam a terceira aqui, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Aí no versículo 5 ele fala, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O salmista aqui pode estar, como eu já disse, remetendo ao livramento lá do Egito, quando eles passaram pelo mar a seco. E aí ele diz aqui, olha, as águas nos teriam submergido, nos teriam nos afogado, nos teriam sem chance de nos livrar. Sobre a nossa alma teria passado a torrente, e aí ele diz, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui dá a ideia, irmãos, de uma enchente mesmo, sabe? Você já viu imagens dessas enchentes, né? No final desse ano nós vimos muito isso pelas reportagens, quando a cidade de Minas Gerais, São Paulo, Guarujá foram atingidas pelas enchentes e aquelas águas impetuosas. É essa a ideia. A água vai levando tudo e todos. A água tem um poder terrível. Quando houve aquela tragédia no Guarujá por causa daquela enchente, o morro começou a se desfazer e as enchentes varriam tudo, era árvore, era pedra, era casas, eram vidas que foram arrastadas. E é essa a ideia que o salmista dá aqui. As águas impetuosas teriam passado, nada podia livrá-los daquela impetuosidade dos inimigos, a não ser o Senhor que era com eles. Então, a única saída do salmista, que o salmista nos dá, é que a nossa libertação diante dessas calamidades é somente pelo Senhor. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E o versículo 6 e 7, ele fala, né, ele faz um louvor a Deus. Ele diz, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. É usado aqui, né, duas metáforas que eu vou falar bem rapidamente. Nesse louvor ele começa então com bendito o Senhor, bendito Yahvé, e aí ele usa as duas metáforas. Primeiro, a metáfora de um predador, possivelmente um leão, um urso, não se sabe ao certo. Mas ele usa aqui a metáfora de um predador quando alcança a sua presa e que pega com os dentes. Você já viu, eu já vi muito em reportagem isso, o leão correndo atrás da sua presa, e quando ele pega lá a sua presa,
ele garra no pescoço aqui, aí já era. Nada pode livrar aquela presa dos dentes daquele predador. E é essa a ideia que o salmista diz, quando ele bendiz a Deus, dizendo que não nos deu por presa aos dentes deles, dos nossos inimigos, da fúria dos nossos inimigos. Porque uma vez o nosso inimigo abocanhado as nossas vidas, dificilmente nós seríamos libertos, a não ser pela providência de Deus. Deus provê para que nós não sejamos abocanhados, não nos dá como presa aos dentes deles. E a segunda ilustração aqui, ou metáfora, que o salmista usa, é a figura de um pássaro, né? No versículo 7, diz, salvou-se a nossa alma. Perceba que o salmista refere-se aqui à alma, ou seja, a nossa parte, o nosso interior, aquela parte que pode nos levar à perdição eterna. É essa libertação que Deus nos dá do nosso inimigo, o inimigo maior das nossas almas, que querem nos abocanhar, que querem nos arrebatar dos caminhos de Deus, que querem nos levar para os caminhos de Deus, dos caminhos de Deus, querem nos tirar dos caminhos de Deus. E aí o salmista diz, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Eu, irmãos, na minha infância, o meu irmão, ele gostava muito de passarinho, né? Só que ele tinha um problema, que o passarinho para ele tinha que viver preso, ele tinha um grande viveiro na época, né? E ele pegava os passarinhos, punha tudo dentro desse viveiro. E sabe como é que ele fazia para pegar os passarinhos? Ele fazia uma armadilha. Tinha lá uma gaiolinha pequena, que ele chamava, não sei se chamava isso, era alçapão, se não me foge a memória, onde era uma gaiolinha com uma tampa em cima dessa gaiola. E aí o que ele fazia? Ele colocava um suporte para segurar a tampa da gaiola aberta, e esse suporte era amarrado por uma linha bem comprida, e aí ele punha dentro da gaiola a comidinha do passarinho. Aí o pobrezinho do passarinho vinha, olhava aquela comida, rodeava, volta, ia e voltava, até o passarinho se convencer que aquilo ali era bom e era seguro, ele entrava dentro para poder comer. A comida o atraía. E aí quando ele entrava dentro do alçapão, a pessoa puxava aquele cordãozinho, e aí a tampa fechava e o passarinho era pego e era preso. A figura aqui é exatamente essa figura que o salmista usa. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Ele fala em laço porque remonta aqui nessa época, a armadilha que eles faziam para pegar os pássaros era com um laço mesmo. Quando ele caía dentro do laço, eles puxava e fechava o laço, pronto, o passarinho estava pego naquela armadilha. E aí o salmista diz, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Deus quebra o laço, Deus quebra a armadilha que muitas vezes o inimigo das nossas almas trama e arma contra nós. E são tantas armadilhas, às vezes nós nem percebemos as armadilhas criadas para que nós caiamos nas garras do inimigo. E o salmista aqui está dizendo aqui, bendito o Senhor que não nos deu e salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Ele quebra esse laço e nos livra e nos liberta. Então essa é a figura que ele usa aqui para dizer da libertação do Senhor para com as nossas vidas. E o versículo 8, que eu já estou encerrando, diz, o nosso socorro está em o nome do Senhor,
Criador do céu e da terra. Então, isso aí, o versículo 8 remete ao Deus soberano. Ele usa a expressão em nome do Senhor, Criador do céu e da terra, ou seja, a soberania de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas. Como Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, é por isso que Ele pode fazer essas coisas impossíveis. Sabe, Ele pode ver a trama antecipadamente, Ele sabe, aliás, de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e livra, como Ele livrou o seu povo das garras dos inimigos, de Faraó, dos filisteus e de todos os inimigos do povo de Israel, e livrou também Davi dos seus perseguidores, de Saul, de Absalão, de seu próprio filho. Como Ele livrou, Ele deu um livramento, Ele tem nos livrado, Ele nos dá livramento, irmãos, que às vezes nós nem percebemos, às vezes nós nem tomamos conhecimento. Eu me lembro que, quando eu estava ainda no seminário, eu ia todo fim de semana para casa, que o seminário ficava a 220 quilômetros da minha casa, e eu ficava a semana inteira no seminário e voltava para Campo Belo, para minha casa, passava o fim de semana com a minha família, na igreja também, e voltava domingo de madrugada, depois do culto, para Belo Horizonte, para o seminário. E eu me lembro que desses dias, eu levava a minha família, acabava o culto, levava a minha família em casa, já tinha deixado tudo pronto, carregava o carro com as malas para passar a semana e ia embora. E teve um domingo que eu me atrasei bastante. Comecei a conversar com os filhos, e era sempre aquele momento difícil de se despedir da semana do filho, saber que ia ficar a semana inteira sem ver os filhos, sem ver a esposa. E aquele dia eu quase desisti. Acho que eu não vou agora não. Vou deixar para ir amanhã. Quase desisti, mas eu falei, não, eu vou perseverar. E fui. Mas só que nisso eu tinha atrasado aí uns 40, 45 minutos. E no caminho, na metade do caminho, quando eu já estava indo 40 minutos mais tarde, tinha um acidente bem na rodovia Fernão Dias, no meu caminho. Um caminhão vindo descontrolado na contramão, atravessou a pista da Fernão Dias, e ainda bem que não atingiu nenhum carro na contramão, porque aquele horário era de madrugada, poucos carros passavam ali. Mas o motorista invadiu a mão contrária, tombou o motorista, o acidente foi tão grave que o motorista morreu no próprio local. E quando eu cheguei lá, uns 40 minutos depois do acidente, é coincidência, irmãos? Não, é livramento de Deus. Que eu cheguei ali uns 40 minutos depois, aí eu vi o comentário, o trânsito estava parado, já tinha alguns carros parados, e aí eles me contaram, e aí eu louvei a Deus pelo livramento. Às vezes, irmãos, Deus nos livra de situações e de perigos que nós nem tomamos conhecimento. Mas, irmãos, o nosso socorro está em o nome de Yahvé, em o nome do Senhor. E esse nome, irmãos, nos remete ao Deus aliancista, ao Deus que fez uma aliança com nós e que renovou essa aliança através do vivo e novo caminho no sangue do seu Filho Jesus. Ele renovou essa aliança conosco através do sangue do seu Filho Jesus. O nome de Yahvé, o libertador, o protetor do seu povo. Então, irmão, na nossa jornada, nós enfrentamos reveses, enfrentamos situações perigosas, ameaças. Estamos sujeitos a isso. Agora nós estamos passando por uma ameaça dessa pandemia. Mas lembre, Deus é conosco.
Ele é o Deus conosco, o Emanuel. A libertação que Deus nos dá é que Ele, além de tudo, de nos livrar dessas situações, Ele nos livra das garras do inimigo, livra a nossa alma da perdição eterna, do inimigo das nossas almas. Esse inimigo que quer que nos percamos. E para encerrar, irmãos, vamos ver lá em Romanos 8, olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Vou ler rapidinho e vou encerrar com essa leitura. Romanos 8. Olha o que ele diz. Ele vem falando aqui, né, dos sofrimentos do presente e a glória do porvir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí ele continua, né? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí ele continua falando, e aí ele fala da intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí ele completa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, no versículo 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa estar livrando você, protegendo você de todos os males e, acima de tudo, protegendo você, que você não se perca, que você possa seguir perseverante nos caminhos do Senhor, que você não desanime, que você tenha um ânimo renovado constantemente por Deus, através da sua palavra. Que Deus possa aplicar, irmãos, essa palavra na sua vida e na minha vida. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo, Pai. Pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua libertação. E, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque um dia, Pai, tu determinaste, Senhor, que nós seríamos o teu povo. Muito obrigado, Pai, por este privilégio que temos de ser filhos teus, filhos através dessa adoção maravilhosa que o teu Filho Jesus nos concedeu. Nós, Pai, fazemos parte dessa videira e nós te louvamos, Deus, por isso. Continua, Senhor, nos guardar. Continua, Senhor, nos abençoar na rotina da nossa vida. Que nada, Senhor, possa tirar, ó Deus, a nossa esperança do teu Filho Jesus. Que nada, Pai, possa nos desanimarmos. Esta, Senhor, é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus.
Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações do Espírito Santo esteja com você, em você, povo de Deus, espalhados por toda essa terra, agora e sempre. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Continue ligado nas nossas lives enquanto tiver esse isolamento. Domingo de manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical. À noite nós teremos o nosso culto solene. E fique ligado em nós. Vá lá no canal do YouTube e faça lá a sua inscrição no canal, assista, e se gostou, dê lá o seu like para que isso possa se expandindo cada vez mais. Deus abençoe.